Vamos à primeira lição do nosso treinamento apostólico MDG. O plano de Deus para a sua vida é a revista do nível 1, revista 1. Revista 1 do nível 1, tá bom? Pega a sua revista e vamos então iniciar o nosso estudo. A lição 1 começa na página 7. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, abra a sua revista. É importante que você acompanhe com a sua revistinha para que juntos nós possamos compreender melhor a lição. O título da lição é Uma Imagem Errada de Deus. Me permita fazer aqui um breve comentário acerca dessa primeira lição. Nós temos visto muitas pessoas com medo de Deus. Muitas pessoas têm uma imagem completamente errada, equivocada de Deus. E também temos visto muitos pastores, líderes, bispos, homens de Deus, agirem com muita rigidez nas suas doutrinas. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão afastadas do Evangelho, porque foram tratadas com cajado, que foram tratadas com muito rigor, que receberam punições muito rígidas, muito severas por erros que cometeram. E a gente pode entender por que isso acontece. E o objetivo desta lição, a lição 1 do nosso treinamento apostólico, é mostrar que nós não devemos ter essa imagem tão equivocada de Deus, uma imagem que nos leva a crer num Deus de extremo rigor, um Deus que parece ter prazer em punir as pessoas. De um outro lado, a gente precisa entender que as pessoas enxergam Deus dessa forma porque elas não foram orientadas corretamente. Vamos entender por quê. Você pega o Velho Testamento, a Bíblia Sagrada, e você vai observar que a Bíblia tem duas divisões principais: Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento é o Velho Pacto, Novo Testamento, Novo Pacto. O Novo Testamento narra os evangelhos, os acontecimentos na época de Cristo e depois os acontecimentos dos tempos da igreja apostólica, da igreja primitiva. O que nós precisamos entender de imediato é que a Bíblia é dividida em duas partes principais, porque foram dois tempos distintos da história da humanidade, em que Deus interagiu com as pessoas de uma forma distinta, de uma forma diferente. No Velho Testamento, na Antiga Aliança, no Velho Pacto, Deus agiu de uma forma. E já na Nova Aliança, no Novo Pacto, Deus passou a interagir com o homem de uma forma diferente. Então a pergunta é: por que as pessoas têm uma imagem tão equivocada de Deus? Muitos têm medo de Deus, muitos se sentem indignos de estarem na presença do Senhor, muitos fogem de Deus, muitos abandonaram suas congregações, se afastaram da igreja, porque foram punidos com rigor por seus líderes. Por que essas coisas acontecem? Por que as pessoas têm essa imagem tão equivocada de Deus? As pessoas enxergam Deus como um ser de extremo rigor, que pune, que fere, que mata, que destrói, que assopra e derruba tudo. Por que as pessoas pensam dessa forma? Ora, porque, de fato, o livro, a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, nos mostra um Deus
que agia dessa forma. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver que desde o primeiro contato que Deus teve com o homem, foi assim, Deus agiu com rigor, Deus puniu. Isso já aconteceu com Adão e Eva. Vamos para a nossa revista, página 7, você vai ver o item 1. Está dizendo aqui no item 1 que Adão e Eva cometeram um erro, que nem parecia um erro tão grave assim, porque eles apenas desobedeceram a Deus e comeram do fruto de uma árvore que Deus havia dito que eles não comessem. Mas foi o suficiente para atrair uma punição extremamente severa. Você vê que Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, e as consequências do erro de Adão e Eva se estenderam por milênios. A repercussão do erro daquele primeiro casal foi terrível, porque toda a descendência de Adão e Eva passou a sofrer por causa do erro que eles cometeram, que aos nossos olhos nem parece ser um erro assim tão sério, tão grave. No item 2, você vê também, e é importante que você leia em sua Bíblia, a gente aqui vai fazendo um resumo, não dá para a gente ler todos os textos bíblicos, mas você encontra aqui no item 2, mais uma vez, Deus, indignado com o pecado, faz com que a terra seja inundada por um terrível dilúvio. Sabe-se lá quantas pessoas foram mortas naquela ocasião. Sabe-se lá quantas pessoas sofreram, quantas pessoas agonizaram. E Deus destruiu aquelas pessoas por causa do pecado. Ou seja, mais uma vez a gente vê Deus agindo com rigor, com extremo rigor. No item 3 da nossa revista, ainda na página 7, nós temos mais uma vez Deus agindo com um rigor tremendo. Deus fez chover fogo e enxofre sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado. Ou seja, Deus punindo o pecado com extremo rigor. Quando eles estavam saindo da cidade, Ló e a família de Ló, diz a Bíblia Sagrada que Deus determinou que eles saíssem e não olhassem para trás. Porém, a mulher de Ló olhou para trás, e apenas porque a mulher de Ló olhou para trás, Deus a transformou numa estátua de sal. Então, o que essa lição, a nossa primeira lição do treinamento apostólico pretende? Pretende mostrar que no Velho Testamento, ou seja, no Antigo Pacto, na Velha Aliança, Deus agia realmente com extremo rigor. Ele punia com rigor aquele que não cumpria a lei. Tipo assim, errou, tem que pagar. Adão e Eva pecaram, estão fora do paraíso. Toda a descendência de Adão e Eva vai pagar um alto preço pelos erros que eles cometeram. Na época do dilúvio, eles começaram a errar. Deus fez inundar a terra, acabou com toda a raça humana, só restaram Noé e a sua família. Você vê na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus, por causa do pecado, faz chover fogo e enxofre e mata a todos os habitantes daquela cidade, punindo aquele povo por causa do pecado. A mesma coisa aconteceu com a mulher de Ló, quando saía das cidades
de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló, desobedeceu a Deus, olhou para trás e virou estátua de sal, pelo simples fato de ter olhado para trás. Então, você pega o Deus do velho pacto e percebe que ele criou leis extremamente rígidas e agiu com muito rigor para punir aqueles que não conseguissem cumprir a sua lei. E eu quero ler aqui um texto bíblico que está na página 8, o que está escrito em Tiago, baseado em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Olha só, Deus foi tão rigoroso que olha só o que ele diz em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Que se nós fizermos tudo direitinho, cumprindo toda a lei estabelecida por Deus, mas errarmos um só item da lei, nós seremos culpados de termos transgredido a lei integralmente. Para você ver a que ponto chega o rigor da lei de Deus. Se você fizer tudo direitinho, cumprir todos os itens da lei, porém, você errar apenas um item da lei, segundo a Bíblia Sagrada, segundo o que está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 10, você será culpado de ter transgredido a lei integralmente. Então, essa imagem que as pessoas têm de Deus, rigorosa, o Deus que pune, o Deus que castiga, o Deus que destrói, o Deus que mata, o Deus que derruba, ela tem um fundamento. Ela tem um fundamento na história bíblica, na lei. A lei realmente é rigorosa. E é por isso que muitas vezes nós vemos líderes, pastores, bispos, pastores, líderes evangélicos que são tão rígidos, que são extremamente rigorosos na sua doutrina, na forma como conduzem o rebanho, porque eles focam as suas atitudes no velho pacto, na velha aliança. Realmente o pecado é uma desgraça, o pecado é uma transgressão da lei de Deus, entristece o coração de Deus, mas existe algo errado nessa história. E é o que nós precisamos entender nesta primeira lição do nosso treinamento apostólico. O que é que está errado nessa história? É um detalhe que faz toda a diferença. Ora, tudo mudou com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a inauguração de um novo tempo. Quando Jesus veio, ele não veio para continuar, para que as coisas continuassem do jeito que eram antes. Ele veio com uma mensagem inovadora, trazendo uma nova perspectiva, inaugurando um novo tempo que a Bíblia mostra claramente ser o tempo da graça, o tempo do perdão, o tempo do amor, o tempo da misericórdia. Mudou, as coisas mudaram. É exatamente por isso que nós temos essas duas divisões. Quer dizer, nós temos essas duas partes principais da Bíblia: Velho Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é dividida. O Velho Pacto é o Velho Testamento. O Novo Pacto, que também é conhecido como as Boas Novas, o Evangelho é chamado de Boas Novas de Cristo. Por quê? Porque Jesus veio trazer boas novas. Esse detalhe faz toda a diferença. No Velho Testamento nós temos um Deus rigoroso que
pune, errou, tem que pagar, olhou para trás, vai virar estátua de sal. Um Deus que age com extremo rigor, que faz chover fogo e enxofre sobre as cidades que estão mergulhadas no pecado. Mas quando Jesus vem, é claro, e a gente vai ver muito isso ao longo do nosso treinamento, as coisas mudaram. No Novo Testamento, a Bíblia diz, e nós estamos agora já aqui na página 9 do nosso treinamento, a Bíblia Sagrada diz, olha, vê se consegue ler aí na página 9, está escrito assim, olha, no Novo Testamento, ou Nova Aliança, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para cumprir a lei em nosso lugar. Ele pagou o que nós deveríamos pagar. Por isso precisou sofrer tanto e morrer naquela cruz. Toda a ira de Deus por causa do pecado foi lançada sobre Jesus Cristo em sua crucificação. Você pode conferir aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 53, versículos 5 e 6. E é isso, meu querido, minha querida, que muitas pessoas ainda não conseguiram entender. Muitas pessoas pegam o Antigo Testamento, que fala sobre a velha aliança, e aplicam aos dias atuais, como se Jesus não tivesse mudado nada, como se as coisas fossem idênticas, como se Jesus não tivesse significado algum, como se Deus continuasse agindo da mesma forma. Você quer ver? Olha o que aconteceu com aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Esse texto bíblico está em João capítulo 8, do versículo 3 ao 5. Esse versículo está citado aqui na nossa revista, na página 8. Os religiosos que naquela época viviam apegados à lei, ao Velho Testamento, à velha aliança, ao velho pacto, pegaram essa mulher em flagrante adultério e levaram essa mulher até Jesus. Colocaram a mulher diante de Jesus e disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? E Jesus estava escrevendo com o dedo no chão, como se não quisesse dar muita atenção para aquele problema. Mas Jesus disse algo que se perpetuou, algo que hoje ainda é muito repetido por inúmeras pessoas. Jesus disse: aquele que estiver sem pecado algum, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus disse: vocês são religiosos, vocês se acham cumpridores da lei, vocês acham que podem atirar pedras nos outros. Aquele que estiver sem pecado algum, tudo bem, atire a primeira pedra. E olha, um por um foi saindo da presença do Senhor Jesus, até que todos tivessem ido embora. E aí o Senhor Jesus perguntou para aquela mulher: mulher, onde estão os que te acusavam? Jesus: ninguém me acusou. O Senhor disse que aquele que tivesse sem pecado algum atirasse a primeira pedra. Eles foram embora, eles não me condenam mais. E Jesus disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Você entendeu? Aqueles religiosos queriam apedrejar a mulher porque a lei de Moisés determinava que aquela mulher fosse apedrejada. Era
a própria lei de Deus que mandava apedrejar as mulheres que fossem apanhadas em flagrante adultério. Mas isso na velha aliança, no velho pacto. Jesus disse: não, eu não te condeno, vai e não peques mais. E você percebe o amor, o carinho, a misericórdia de Deus nessas palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que nós aprendemos neste texto, nesta primeira lição do nosso treinamento? Nós aprendemos que Deus não pode ser visto hoje como Deus que destruía, que castigava, que fazia descer fogo e enxofre do céu, que destruía a humanidade com dilúvio, que não é mais assim. As coisas mudaram. Não que Deus não abomine o pecado. Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Foi o pecado que levou Jesus Cristo a sofrer naquela cruz. Nós também devemos odiar o pecado, fugir do pecado. O pecado tem consequências terríveis para aquele que quer crescer na fé, estar na presença de Deus. Mas Deus não é mais o Deus do Velho Testamento, não é mais da mesma forma que Ele age conosco nos dias de hoje. Hoje, Deus, Ele age com extrema misericórdia. Hoje, Deus age com extremo amor, um amor que nós não conseguimos entender, compreender. Deus ama você, e Deus ama você a despeito dos teus erros, das suas fraquezas, a despeito de todos os erros que você comete. Deus ama você do jeito que você é. Isso é fundamental para quem quer ter um entendimento da palavra de Deus. E neste treinamento nós vamos falar muito sobre isso. No treinamento apostólico nós vamos falar muito sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Nós vamos falar muito, mas muito mesmo, sobre o perdão, a maneira como Deus interage com o homem nos dias atuais, na graça, no período em que nós estamos vivendo. Nós estamos encerrando aqui então a nossa lição número 1 do treinamento apostólico. A revista 1 do nível 1, tá? A revista marronzinha. Que Deus te abençoe, fica firme no seu treinamento, porque muitas coisas importantes serão ensinadas para você que quer crescer na fé, para você que quer aprender coisas profundas que abençoarão a sua vida. Que Deus te abençoe.